Olá! Hoje nós vamos trabalhar as pernas e os braços para encontrar o equilíbrio. O equilíbrio não é um lugar estático. Eu gosto de pensar no sentido de equilibração, um equilíbrio em ação, em movimento. Então vamos começar assumindo uma postura confortável, com os isquios bem apoiados. Então puxa a carne do bumbum atrás, de um lado e do outro. Cruze as pernas da maneira mais confortável. Aqui eu estou em Siddhasana, os calcanhares em linha com o osso púbico. Veja se isso é confortável para você, de maneira que você possa erguer a coluna vertebral, apoiando polegares e indicadores e as palmas das mãos sobre os joelhos. Relaxa os cotovelos, relaxa os ombros e fecha os olhos. Inspira longamente e exala num suspiro sonoro. Isso mesmo. Mais uma vez. Ao inspirar, vai erguendo a coluna vertebral por dentro. E ao exalar, gira os ombros para trás e para baixo, soltando a sua mochila de obrigações. Chegando cada vez mais em si mesmo, trazendo a sua consciência para esse momento, esse presente contínuo, esse eterno devir. Mantendo a respiração longa, consciente. Agora, inspire e expira só pelo nariz, observando a entrada e a saída do ar, usando essas primeiras respirações para ampliar a sua consciência. Sinta o contorno do seu corpo no espaço, a sua tridimensionalidade, e absorvendo a sua atenção da pele para dentro, absorvendo os sentidos. Começa a olhar mais profundamente para dentro, a se escutar, a sentir o seu universo interior. Inspirando e expirando num fluxo contínuo. A cada inspiração, um renascimento, a coluna se ergue mais. A cada exalação, uma morte. Vai deixando a casca de tensão cair. Alinha lá atrás a base da sua nuca com o cóccix. Aciona suavemente o abdômen, trazendo o assoalho pélvico em direção ao umbigo, o umbigo em direção ao peito, e erguendo o peito por dentro, gira ainda mais os ombros para trás e para baixo, e une as palmas das mãos em Anjali Mudra em frente ao peito. Nessa postura de prece, relaxa o rosto, relaxa os maxilares, solta as têmporas, recolhe o cérebro dentro da caixa craniana e repousa a sua atenção no coração. Sinta o contato íntimo entre as suas mãos e, através desse contato, busque agora o seu centro, esse equilíbrio entre a terra e o céu, entre o lado direito e o lado esquerdo. Inspira longamente, exala num suspiro.
e vamos cantar 3 vezes o mantra Om, 3 vezes Shanti e Hari Om no final, evocando a paz que já existe em nós. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Inspirando, ergue o peito, exalando, rende a cabeça em direção ao coração. Solta o peso da cabeça desde a raiz do pescoço, entregando as suas dúvidas à sabedoria do coração. E aqui no coração estabeleça o seu sankalpa, a sua intenção para a nossa prática de hoje, a sua intenção para esse momento da sua vida. Apoie as mãos sobre os joelhos, ergue o peito, eleva a cabeça e, mantendo a plena atenção da pele para dentro, gentilmente abre os olhos. A gente vai começar no chão, mas a gente precisa de um cinto. Pode ser um cinto de calça mesmo ou uma toalha de banho que você deixe enroladinho. Então, deixe esse cinto aí do seu lado, solta o peso do corpo todo no chão, relaxando as pernas, relaxando os braços com as palmas das mãos para cima. Inspira profundamente, exala num suspiro, soltando o peso dos ossos, relaxando os músculos, relaxando os tendões, os ligamentos, os seus tecidos mais profundos. E aí observa a relação entre lado direito e lado esquerdo, frente, trás, deixando as camadas do seu corpo físico, as camadas da sua mente assentarem. E devagar, une as pernas esticadas, une os pés, girando as coxas para dentro, empurra os calcanhares lá para longe, como se você estivesse com os pés sobre a terra, como se você estivesse em pé. Alarga os pés, estende as pernas, gira as palmas das mãos bem para cima, estendendo os dedos, em Supta Tadasana, então é a postura da montanha deitada. Sente essa dimensão posterior do seu corpo. Como a gente se olha no espelho e a gente só vê a parte da frente, a gente fica com essa imagem bidimensional. Expande a sua percepção, estende as pernas, estende os braços e aí sente o contato do seu corpo com o chão. Amplia a superfície de contato. Entrelaça só os polegares na frente dos quadris. Inspirando, eleva os braços lá atrás, do lado das orelhas, estendendo bem os braços. Com a força das pernas, afasta os quadris das costelas. Com a força dos braços, afasta as costelas dos quadris. Estende bem. Vai se espreguiçando aí, um polegar puxa para um lado,
o outro puxa para o outro lado. Alarga as clavículas, não deixa os ombros virarem brincos. Vai criando espaço entre as articulações. Cresce. E aí mantém a perna esquerda firme, o alto da coxa empurrando para o chão e girando para dentro. E abraça o joelho direito. Agora observa que você não vai trazer o joelho em direção ao peito, perdendo o contato da coxa esquerda no chão. O coração da postura é a perna de base. Então estabelece essa perna, esse contato da parede posterior da coxa esquerda com o chão, entrelaça os dedos da mão no joelho direito e relaxa a virilha direita, relaxa o tornozelo direito. Isso trabalha a relação entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. Você tem o lado esquerdo, a perna esquerda ativa e a perna direita relaxada. Relaxa bem o anel da virilha direita. E aí apoia esse pé no chão, pega o cinto. Então, idealmente, a gente quer ter esse cinto com uma grande argola para que a gente possa segurar dos dois lados do cinto como duas argolas. Então, a gente vai passar esse cinto dobrado lá no calcanhar. Observa, bem no calcanhar anterior, que é essa parte do calcanhar um pouquinho antes do arco do pé, tá? Não é no arco do pé, nem no metatarso, tá? Lá no calcanhar anterior. Porque cada parte do pé vai trabalhar uma área específica da coluna. E aí segura uma mão de cada lado do seu cinto e estende essa perna num ângulo de 90 graus. Os pés vivos, largos, os dedos dos pés inteligentes, vem trazendo o peito do pé e dedos para as canelas, estendendo toda a parede interna da perna e do pé lá para o céu. E aí, a virilha externa desce. Você pode levar essa virilha externa com o polegar lá para o calcanhar esquerdo, alinhando as cristas ilíacas. E aí puxa para baixo esse cinto, esticando forte as duas pernas, abrindo um olho atrás dos joelhos. Pálpebra inferior, pálpebra superior. Espreguiça essas pernas, acorda o alto das coxas. Essa região guarda muita agressividade. Então vai acordando. Algumas vezes a gente tem essa região inconsciente. Então, trabalha, desperta o alto das coxas. E aí, puxa o cinto para baixo. Gira os ombros para trás e para baixo, os cotovelos para fora. Respira aí, abrindo essa musculatura atrás das pernas. Essa musculatura é muito rígida e algumas vezes a gente sente como se estivesse quebrando pedra aí. E aí, eu vou contar uma historinha para você. Estende bem as duas pernas, ângulo de 90 graus, como se você estivesse segurando uma bandeja com esse pé de cima. E relaxa. Dobra essa perna, solta as duas pernas um instante e observa um lado e o outro. Enquanto isso, escuta essa história. Um viajante chegou numa cidade e encontrou um grupo de homens trabalhando, quebrando pedras. Ele foi até um homem e perguntou: "O que você está fazendo, meu amigo?" E o homem, de maneira impaciente, disse: "Eu estou quebrando pedras, olha." Junta as pernas, alongando, estendendo a perna interna, a parede interna das pernas e dos pés, gira as palmas das mãos para cima, Supta Tadasana, calcanhares para longe. Respira. Eu vou continuar a história, não se preocupe. Estica as pernas, estica os braços. Troca o entrelaço dos polegares e se espreguiça lá para trás. Cresce. Alonga a coluna. Vai deixando a pele das costas se estender, se expandir. Vida e inteligência nos pés e nas mãos.
sem tensão, mas com atenção, deixando o ar, o prana, chegar lá na pontinha dos dedos das mãos, na pontinha dos dedos dos pés. Cresce, acorda pernas e braços, estende mais e abraça o joelho esquerdo. Lembra que você não quer trazer esse joelho para o peito e perder o contato da perna de base. Então, alinha os quadris, firma a perna de base girando a coxa para dentro e segura lá no joelho esquerdo. Esse joelho ele não precisa vir na direção do peito, porque a parte mais importante, o coração da postura, é o contato da perna de base com o chão. Respira aí, relaxando a virilha esquerda e trabalhando na perna direita. Então, o viajante foi até um segundo homem e perguntou: amigo, o que fazes? E o segundo homem respondeu: eu estou ganhando meu pão. Passo o cinto lá na perna esquerda, lá no pé esquerdo. Então, veja o quanto é possível colocar lá no calcanhar anterior, vai descobrindo o seu calcanhar anterior. Trabalha bem na perna de base e a partir da base bem estruturada, estende a perna esquerda lá para cima, trazendo o peito do pé e dedos para a canela, alongando a parede interna de ambas as pernas. 90 graus. E esse cinto, ele empurra, puxa o calcânio na direção da tíbia, a tíbia na direção do fêmur, o fêmur se encaixa no acetábulo. Então, a gente está trabalhando uma estrutura óssea, sua estrutura esquelética, alinhando os ossos da perna. Respira aqui. Então, o viajante foi até um terceiro homem e perguntou: amigo, o que fazes? E o homem respondeu: eu estou construindo um templo. Então, a gente deve se aproximar da yoga com essa intenção, como quem constrói um templo para vislumbrar o divino que há em nós. Estica a perna, mesmo que pareça que você está quebrando pedra, vai estendendo, abrindo essa musculatura posterior das pernas, colando a parte de trás no chão. Abre esse calcanhar, refresca os dedinhos dos pés, alto das coxas vivos, gira os ombros para trás, abre os cotovelos, cresce. E uma última respiração aí, capricha. Estende a linha que vai do osso púbico ao queixo, não encurta o diafragma. E devagar dobra essa perna, relaxa as duas pernas, relaxa os dois braços, vai sentindo esse fluxo de energia no baixo ventre, nos quadris, nas pernas e nos pés. E mais uma vez, volta a unir as pernas e os pés em Supta Tadasana, abre as palmas das mãos. Cada vez que você volta para Supta Tadasana, você volta mais consciente. Abraça o joelho direito, organiza os quadris e aí passa o cinto lá no calcanhar anterior, segura nas alças, volta para o 90 graus que você fez. A gente continua de onde a gente parou, estendendo essas pernas, segura os dois lados do cinto com a mão direita. E aí, observe, eu estou segurando um pouquinho mais para cima do cinto, porque isso vai me possibilitar levar o cotovelo direito para o chão melhor. Vem com a sua mão esquerda no alto da coxa esquerda para lembrar onde é que você precisa firmar, aparafusar para o chão. Estende bem essa perna direita e vai abrindo essa perna para a direita, sem desabar. Mantenha firmeza no seu lado esquerdo e leva o cotovelo direito no chão. Estende bem a parede externa da perna direita e traz em direção à parede interna, alongando da virilha interna até o joelho interno, amassa o gordinho interno do joelho
e alonga do joelho interno até o calcanhar interno. Abre o braço esquerdo para a esquerda e aí sente o quanto você está abrindo o seu baixo ventre. É uma leve torção da direita para a esquerda. Abre o peito. Respira aqui. Estende ambas as pernas. Alonga os calcanhares. E compactando a parede externa da perna direita em direção à parede interna, traz essa perna de volta. Volta a segurar uma mão de cada lado do cinto. Estende mais um pouquinho aqui. Se espreguiça e relaxa. Respira aqui. E volta a unir a parede interna das pernas e dos pés. Abraça o joelho esquerdo. Relaxa mais essa virilha. Cada vez que você dobra essa virilha, o anel da virilha, amacia. Porque é exatamente onde a gente vai dobrar para estender a perna. Passa o cinto lá no calcanhar esquerdo. E estende essa perna no ângulo de 90 graus. Faz o seu melhor ângulo de 90 graus aí, com os pés bem acordados, sem pressa. Segura os dois lados do cinto com a mão esquerda. Mão direita sobre o alto da coxa direita. Gira essa coxa para dentro, empurra o alto da coxa para o chão e compactando a parede externa da perna esquerda em direção à parede interna, vai levando o cotovelo esquerdo no chão e abrindo essa perna lateralmente. Respira aí. Se estende. Abre as laterais do seu osso púbico. Abre o espaço entre as cristas ilíacas. Empurra os calcanhares para longe. Respiração contínua, consciente. Abre o braço direito para a direita, com a palma da mão para cima, girando a pontinha dos ombros para o chão. E aí compacta a parede externa da perna esquerda em direção à parede interna e alonga da virilha interna até o joelho interno. Amassa o gordinho interno do joelho e alonga do joelho interno até o calcanhar interno. Longa essa perna. Não importa o quanto você chega, porque se você chega no chão e perde o contato do quadril direito, isso não é bom. A gente tem sempre que ter um ponto fixo a partir do qual a gente se alonga. E não me importa se você traz o pé lá na direção da cabeça. O que importa é para onde você vai, não com qual velocidade você se desloca. Então vá na direção dessa extensão interna. A gente está abrindo espaço interno para vislumbrar o divino que há em nós. E estende mais as pernas, compactando a parede externa em direção à interna. Volta para o ângulo de 90, se ajusta, vai se organizando, segura uma mão de cada lado do cinto, puxa aí mais um pouquinho para baixo, pernas firmes, fortes, e relaxa, dobra essa perna, solta um pouquinho mais uma vez, pode mexer os pés, as mãos, os dedos. Respira. Volta a unir a parede interna das pernas e dos pés, girando as coxas para dentro, estende as mãos, os dedos das mãos, sem rigidez, mas como se você estivesse irradiando do centro para as extremidades, como uma estrela. Abraça o joelho direito, alarga os quadris no chão, relaxa o anel da virilha, e aí passa o cinto lá no calcanhar anterior, estende lá para cima, abrindo a sola dos pés, espreguiça atrás do joelho, espreguiça o tendão de Aquiles, gira os ombros para trás e agora segura os dois lados do cinto com a mão esquerda. Então a gente está com a perna direita e a mão esquerda segura. O polegar vai vir lá na virilha externa direita, porque a tendência desse quadril é subir para o ombro. Então com o polegar você afasta essa virilha
lá da sua axila, abrindo essa extensão da cintura direita. Estende a perna de base, gira para dentro e aí cruza, trazendo a perna direita em direção à perna esquerda, sem tirar o quadril do chão primeiro. Mantenha o seu quadril firme no chão. Estende as pernas, alonga a parede interna da perna. Aqui o pé vai ter essa tendência a fechar a parede interna. Alonga a parede interna. A gente tem pouca consciência das paredes internas, porque a gente fica muito voltado para o mundo exterior. Alonga essa parede interna. Volte-se para dentro. Inspira bem profundo aí, gira mais a coxa de base para dentro e aí você vai trazer essa perna paralela ao chão do lado esquerdo. Você pode caminhar um pouquinho mais com a mão, comendo o cinto para perto do pé, traz o cotovelo esquerdo no chão, abre o braço direito para a direita e alonga, se espreguiça. E aqui é mesmo uma torção. Sinta essa torção. Relaxa o anel das virilhas. A perna de base, ela vai tombar para fora, mas você continua o trabalho muscular de girar a coxa para dentro. Estende, se espreguiça, vai com um espírito investigativo, com curiosidade. Aqui a gente está alongando o ciático, o maior nervo do corpo, que vem desde a coluna baixa até o pé. Respira, a gente está abrindo um espaço generoso para a coluna baixa, para a lombar. Isso é maravilhoso para quem tem dor lombar. Estende mais, respira aí. Torce. E sem perder a altura, volta. Quando eu digo sem perder a altura, é sem deixar o pé cair na direção do outro. Vem lá para o ângulo de 90 graus, mais uma vez, segura uma mão de cada lado do cinto. E aí, se a sua perna, o seu joelho, ele ainda está dobrando, se você ainda não consegue esticar esse joelho, você vai trabalhar nesse sentido de estender o joelho e abrir aquele olho lá atrás. Se a sua perna já esticou, você vai inspirar e ao exalar você vai trazer o pé na direção do nariz. Mas a coxa não quer vir, a coxa resiste. Inspira e exala, traz o pé na direção do nariz, mantendo a perna de base firme. Inspira profundo e aí fica aqui. Se der, você vai caminhando com as mãos lá na direção do pé e vai trazer uma mão de cada lado do pé. Inspirando, cresce mais as pernas. Exalando uma última vez onde quer que você esteja. Estica pernas e se der, traz o pé mais na direção do nariz e se der ainda, sobe o tronco e leva a testa lá na direção da canela. E relaxa, dobra essa perna, relaxa os braços. Solta completamente. Sente uma perna, sente a outra e respira. Agora, se respeita. Não adianta querer levar a testa na direção da canela sem esticar a perna. Tem uma hierarquia para que você possa manter a saúde dos seus tendões, dos seus ligamentos, para você não se machucar. A Ahimsa é um dos preceitos da yoga, a não violência. Gira as coxas para dentro, uma última vez, estende as pernas, alongando e unindo a parede interna das pernas e dos pés. Gira os ombros para trás e para baixo. Alonga as mãos, alarga os pés. Abraça o joelho esquerdo. Relaxa essa virilha esquerda. E aí passa o cinto lá no calcanhar esquerdo. Última vez, é o último lado. Vamos lá, coragem e esperança. Estica as duas pernas, estende os calcanhares lá para longe, abrindo espaço, faz um bom ângulo de 90 graus, peito do pé e dedos para as canelas, segura os dois lados do cinto com a mão direita e aqui vem com seu polegar
esquerdo na virilha externa. A virilha externa é essa parte. Então, afasta essa virilha da axila. Leva essa virilha externa lá para o calcanhar direito, abrindo essa cintura, e aí cruza. Cruza sem tirar o quadril do chão. Mantém os quadris no chão, vai amaciando essas virilhas, alongando a parede interna das pernas, especialmente aí dessa perna esquerda. Respira. Abre o braço esquerdo para a esquerda e, sem perder altura, busca manter o calcanhar em linha com o quadril. Vai cruzando, trazendo essa perna no ângulo paralelo ao chão. Empurra os calcanhares para longe, espreguiça as pernas, respira. Perna paralela ao chão, agora o quadril sai do chão e busca manter esse quadril longe da axila, né? Não deixa o quadril subir, a gente veio com o polegar para manter essa distância. Empurra o calcanhar interno para longe e resiste com o giro da perna de base para dentro, abrindo essa sacroiliaca, essa articulação lá da base da coluna com o quadril. Estende, respira aí. E aí vai torcendo, alargando os ombros, relaxa a boca, solta a língua. Solta um som, estende mais. E aí, mantendo a altura da perna, volta para o ângulo de 90 graus, uma mão de cada lado do cinto. Puxa primeiro esse cinto para baixo, calcâneo na direção da tíbia, tíbia na direção do fêmur, fêmur encaixadinho lá no acetábulo, alto das duas coxas agora bem fortes. Inspira e, se você fez para o outro lado, se a sua perna estende, exalando, traz o pé na direção do nariz, mas a coxa resiste para longe. Inspira, exala, vem mais um pouquinho. Mesmo que pareça que você não está saindo do lugar, vai o quanto é possível hoje. Respira aí. Nós somos o que repetidamente nós fazemos. Então, é possível que você tenha que fazer isso muitas vezes, até que você consiga, em algum dia, pegar lá o pé. Eu já fiz muitas vezes na minha vida. E ainda farei todos os dias da minha vida, porque isso é muito bom. Inspira e, exalando, se é possível para você, dobra os cotovelos e traz a testa lá na canela. E aí relaxa as pernas, relaxa os pés, solta um pouquinho os braços, sente esse par de pernas novas que você conquistou. Dobra os joelhos, alarga o sacro no chão, abraça os joelhos uma vezinha, mantendo o sacro largo. Sinta aí o anel das virilhas mais macios. Apoie os pés no chão, vira para o seu lado direito e, pelo apoio das mãos, senta, apoiando os joelhos no chão. Então, aquela distância entre os joelhos, de maneira que a parede interna das coxas receba as laterais do seu tronco. Pode unir os dedões dos pés. E aí, se espreguiça lá na frente, levando a testa no chão. Respira, solta o peso dos quadris, solta o peso da cabeça e aí estende os braços. Respira aí. Se a sua testa não chega confortavelmente no chão, se ao descer você sente que a sua coluna curva muito lá para cima, se você fica como um camelo, é importante que você tenha um suporte para a cabeça. Pode ser um bloquinho, pode ser um livro grosso, pode ser uma panela, mas o importante é que você estenda a coluna anterior, essa parte que vai
do osso púbico ao queixo. Comumente a gente pensa na coluna só na parte de trás, mas isso é o processo espinhoso da coluna. O corpo das vértebras está para frente. Apoia o espaço entre as sobrancelhas lá no bloquinho, se estende, se espreguiça. E aí eleva os quadris, braços estendidos, revira os dedinhos do pé, volta com os quadris para os calcanhares e aí estende as pernas, usando essas pernas novas, fortes, que a gente construiu lá em Supta Padangusthasana com cinto. Estende os braços, estende as pernas, se espreguiça, olha para frente, eleva os calcanhares sem transferir o peso para as mãos. Pode soltar a cabeça, semiflexiona os joelhos e cola a parte baixa do abdômen no alto das coxas. Cresce, deixa a coluna se estender mais e aí volta a estender as pernas, descendo os calcanhares. Cresce nesse Adho Mukha. Apoia os joelhos no chão, joelhos juntos e pés juntos, tornozelos unidos. Então, se você tem o cinto, você pode amarrar os tornozelos. Se você tem esse tipo de cinto, de paninho. De qualquer forma, o que a gente quer é manter os tornozelos unidos. Então, se você sente que ao sentar, os seus tornozelos fazem isso, os seus calcanhares se afastam, você vai passar o cinto nos pés ou fazer um trabalho muscular, porque é isso que a gente quer. O cinto está aí para ensinar, mas a gente quer fazer esse trabalho muscular de manutenção dos tornozelos unidos. A gente quer ter essa força de compactação dos tornozelos, dos joelhos e dos quadris. Então, sente-se lá sobre os seus calcanhares e traga as palmas das mãos para cima, uma sobre a outra. Gira os ombros para trás e para baixo. E aqui encontra o seu eixo. É muito comum que a gente arrebite o bumbum aqui. Mas a gente tem uma corrente energética ascendente na parte anterior do corpo e descendente na parte posterior. Por isso, traga o seu osso púbico em direção ao umbigo, o umbigo em direção ao peito e deixa a base da nuca deslizar na direção das escápulas, as escápulas na direção das nádegas, e penetre com o sacro na direção do osso púbico e na direção do cóccix, cóccix na direção do chão. Respira no seu eixo, entrelaça todos os dedos das mãos, espalma lá na frente, gira os ombros para trás e para baixo, afastando os ombros das orelhas e estendendo os braços lá para cima, se espreguiça. Cresce. Se mantendo no seu eixo, não deixa o bumbum arrebitar. Volta para o eixo, cresce, respira. Desce os braços pelas laterais e entrelaça todos os dedos das mãos lá atrás das costas, buscando manter os punhos longos. Não deixa os punhos se quebrarem. Se for muito desafiador isso para você, entrelaça só os polegares lá atrás das costas. Os braços são órgãos de ação, as pernas são órgãos de ação. Então, a gente está acordando pernas e braços para que a gente possa se manter em equilíbrio, para que a gente possa alongar a coluna. Braços e pernas fortes, longos, para dar passos mais longos na direção da sua intenção, do seu propósito. E aí, encaixando os ombros para trás e para baixo, as escápulas para dentro do corpo, afasta as mãos dos quadris e respira no centro do peito. Inspira profundamente, exala num suspiro, cresce mais no eixo, afasta as mãos dos quadris. Se os seus ombros giram para frente, significa que você tem que descer um pouquinho mais as mãos. Vai trabalhando no seu limite hoje, expandindo pouco a pouco. E desfaz, troca, entrelaça os dedos das mãos lá na frente, ombros para trás e para baixo, eleva os braços. Cresce, se espreguiça. E aí não se estreita
Não deixa os ombros virarem brincos, mas estende os braços lá para cima. Usa a força dos braços para alongar as laterais da coluna, as cinturas. Cresce, cresce. E desce os braços devagar. Troca o entrelaço dos dedos das mãos atrás das costas. Se os seus pés começarem a doer, respira na dor. Vai abrindo o peito do pé, as solas dos pés. Gira os ombros para trás e para baixo, escápulas para dentro do corpo. Alinha a base da nuca com o cóccix e afasta as mãos dos quadris. Respira. Vê se você não está se pendurando na articulação do cotovelo. Algumas vezes a gente hiperestende os cotovelos. Então, se esse é o seu caso, dobra um pouquinho, bem pouquinho os cotovelos, acionando mais os tríceps. Respira nas costelas embaixo do peito e sorria com as suas clavículas. Gira os ombros, ergue as axilas peitorais, vai além e desfaz devagar. Vamos fazer uma Adho Mukha só para esticar um pouquinho os joelhos. Espalma as mãos, estende as pernas, estende os braços, alarga as suas patas dianteiras, as suas patas traseiras. Então, se você fosse um bicho andando mesmo de 4, observa, é possível se manter assim? As pernas têm que estar fortes, os braços fortes, as mãos e os pés largos, vivos, conscientes. Estende a coluna e volta a apoiar os joelhos no chão, joelhos juntos e pés juntos. Agora a gente vai dobrar os dedinhos do pé lá atrás, tá? Então, mantendo, aqui é mais desafiador, manter os calcanhares unidos. A gente vai ter a tendência a cair para os dedinhos mindinhos. Deixa o peso lá no dedão do pé e vai levando um calcanhar em direção ao outro, embaixo dos isquios. E respira um pouquinho aí. Pode ser bem desafiador ficar no eixo aqui. Então, une os calcanhares. Pode ser bem desafiador ficar aqui no eixo. Respira um pouquinho. Se for demais, vai à frente. E aí daqui a pouquinho você volta. Tô aqui te esperando. Respira no eixo. Alarga as solas dos pés. E aí apoia as mãos lá na frente. Desce. Peito dos pés no chão. Volta para o eixo. A postura do diamante. Respira. Nós somos como um carvão que sob alta pressão a gente se transforma num diamante. Respira, vai se lapidando aí. Mais uma vez, apoia as mãos, revira os dedinhos dos pés, une os calcanhares, senta lá atrás, abrindo a raiz dos artérios dos dedos dos pés. Lembra daquele encaixe, a corrente energética ascendente na parte anterior do corpo, descendente na parte posterior. Vai à frente, uma última vez, peito do pé no chão. Fica lá, respira. E agora é um momento que, se você tiver por perto um bloquinho ou uma mantinha, você deixa mais pertinho de você, que pode ser que você precise. Tá? Eu vou deixar tanto um bloquinho quanto uma mantinha para te mostrar. Então, revira os dedinhos do pé lá atrás, a última vez. Senta lá atrás, unindo ao máximo os calcanhares, encontrando o seu eixo. E agora a gente vai para trás. Apoia as mãos no chão e vem para trás. Idealmente, eu gostaria que você trouxesse os calcanhares no chão. Você pode até trazer as mãos lá na frente para fazer um contrapeso. Eu gostaria que você trouxesse os calcanhares no chão dessa forma. E aí a gente vai abraçar os joelhos e soltar o peso da cabeça. Mas se isso não for possível para você, você pode trazer uma mantinha dobradinha para os calcanhares, tá? Para ter uma altura. E aí os calcanhares não precisam ficar direto no chão. Agora, ao deitar, ao se debruçar sobre os joelhos, alonga a coluna anterior e abraça os joelhos, compactando
Tornozelos, joelhos, quadris, solta o pescoço e a cabeça, solta os ombros. Se ainda assim uma mantinha não for suficiente, você pode trazer o bloquinho, tá? Aí você traz lá os calcanhares no bloquinho. E aí compacta e se abraça. Respira. Onde quer que você esteja, solta o peso da cabeça, respira. E aí, joga o corpo à frente, para do muca, esticando essas pernas, alargando os pés no chão. Sinta o quanto seus pés já estão mais largos, mais vivos. As pernas fortes. Estende os joelhos, estende os braços, alarga as mãos. Alonga a coluna. Isque-os lá para o céu. Vem andando com os pés em direção às mãos. Deixa os pés na largura dos quadris, semiflexiona os joelhos, é pouquinho. Agora essas patelas girando para fora, solta o tronco, solta o pescoço e a cabeça. Cola o umbigo nas costas e vem desenrolando vértebra por vértebra. Cola o umbigo nas costas, os joelhos estão macios, frouxinhos. Empurra os pés no chão. Ergue o peito, gira os ombros para trás, eleva a cabeça. Encontra o seu eixo. Cabeça, tronco e pelve em linha. E aí agora a gente vai encontrar uma boa base, alargando os pés no chão, traz as mãos na cintura, coloca os polegares lá no sacro, dando essa direção do sacro para dentro do corpo e para baixo, trazendo o osso púbico para o umbigo. Agora observa, não é para engavetar o bumbum, tá? Então a gente dá essa direção suave para o sacro, ergue o peito, gira os ombros para trás, transfere o peso para o seu pé esquerdo e aí pega lá o pé direito, tornozelo direito e traz o pé na parede interna da perna esquerda. Estende bem a perna de base, o pé empurra a perna empurra o pé. Acha um ponto fixo para o seu olhar, o olhar que sustenta. Abre esse joelho para fora e une as mãos em frente ao peito. Cria um bom contato entre as mãos. Eleva os braços, as mãos acima da cabeça, abre os cotovelos e estende os braços lá para cima. Agora, as mãos não precisam estar unidas. Você pode deixar uma mão olhando para a outra. Se estende para cima, cresce no eixo e desce devagar. Pé direito e braços. Respira no seu eixo. E aí, mãos na cintura, transfere o peso para o pé direito, perna direita firme no chão, traz o pé esquerdo lá na parede interna da coxa e cresce no seu eixo. Palmas das mãos unidas em frente ao peito. Gira bem esse joelho esquerdo para trás. Mãos em cima da cabeça. Estende os braços lá para cima e cresce. Cresce, se puxa como uma árvore. Desce os braços pelas laterais, desceu a perna, se estende no eixo. Respira. Natarajasana, postura do dançarino cósmico. Vou mostrar de lado aqui para você. Então, alarga os pés no chão e mãos na cintura. Pega o pé esquerdo lá atrás. Alinha os joelhos, encaixando o sacro, abrindo essa virilha frontal. Eleva o braço direito, cresce. E aí você vai apoiar a mão direita na massa de ar, como se você estivesse se apoiando sobre uma mesa e vai estendendo essa perna esquerda, abrindo esse arco, inclinando suavemente o tronco à frente. Peito aberto, se estende, dança no ar, cresce e voltou. Tadasana, postura da montanha, respira no peito aberto. E aí, outro lado. Agora, transfere o peso para o pé esquerdo e pega a perna direita. Pega lá no peito do pé. Encontra um ponto fixo para o seu olhar. Eleva o braço esquerdo. Cresce. Alinha os joelhos. Abre a virilha frontal. Apoia a mão nessa massa de ar, como se fosse uma mesa.
E aí vai estendendo essa perna. Abre o ombro direito. Cresce. Se estende. Vai se inclinando à frente. Abrindo o peito. Abrindo esse arco. A mão empurra o pé empurra a mão. Cresce. E voltou. Tadasana. Faz um bom Tadasana. Respira no seu eixo. E aí, pés largos no chão. Respira um pouquinho aí. A gente vai pegar, vamos fazer a pegada aí, ó. 2 dedos e o polegar vai selar. A gente vai passar os dedos lá no dedão do pé direito, estendendo bem a perna de base. Você pode ficar aqui só. Aqui é um bom trabalho. Respirando no seu eixo. Perna firme, braço firme. Se você puder, você vai esticar essa perna lá para frente. Empurrando a bola do dedão. E respira no eixo. Cresce, esticando, se estendendo. Abre o peito. Eleva o queixo. Traz esse ombro direito para trás. E voltou. Tadasana. Estende as pernas, estende os braços, respira. E o outro lado, transfere peso, mãos na cintura. Transfere peso lá para o pé direito. Pega o dedão do pé esquerdo, selando essa pegada yogi. Estica a perna de base. E se espreguiça, se der, lá para frente, alarga o dedão do pé, estende, cresce, traz esse ombro esquerdo para trás, ergue o peito, cresce mais, ergue o queixo, estica as pernas e voltou devagar, Tadasana, respira, sente o seu corpo mais firme, esse equilíbrio, abrindo e organizando o 6º chakra, o frontal. Ajna chakra. Respira. Mãos na cintura. A gente vai dobrar os joelhos e vai passar a perna direita por cima da esquerda e passar o pezinho. Se não der para passar o pezinho, você deixa os dedinhos do pé lá em contato com o chão. Se der, passa o pezinho lá atrás, abre os braços. Mão, braço direito por baixo e cruzou Garudasana. Respira aqui em Garudasana. E aí observa aqui de lado como você vai amassar, espremer as pernas, os quadris, os braços, os ombros se abrem, eleva os cotovelos, respira, fica, foco. E se der, você vai dobrar um pouquinho mais os joelhos, e vai entrar na águia voando. Inclina o bico da águia. Acha o seu foco lá na frente, numa diagonal baixa. Inspirando, sobe e desfaz. Tadasana. Respira, sente seu coração. Você está vivo, você está viva nesse planeta lindo. Mãos na cintura, outro lado. Vou mostrar aqui de ladinho. Dobra os joelhos, passou a perna esquerda por cima da direita, passou o pezinho, abriu os braços e braço esquerdo por baixo, braço direito por cima. Fica, acha o seu foco, estabelece o seu olhar, respira. Pernas fortes, tudo bem amassadinho, tirando as toxinas dos cantinhos do corpo. E se você fez para o outro lado, dobra mais os joelhos e avança com o bico da águia. Estabelece o seu foco, a sua intenção, seu sankalpa. Inspirando, volta. Tadasana, postura da montanha. Sente a sua montanha mais estável, mais firme. Os pés largos no chão. Respira. Mais uma, a última. Estabelece bem os seus pés, a sua base firme no chão. E aí vai dobrar a perna direita, trazendo mais uma vez
o dedão do pé lá, entre os dedos das mãos. E aí você vai olhar para o seu lado esquerdo e vai abrir a perna direita para a direita. Estica essa perna. Devagar. Respira. Cresce. Bola do dedão para longe. Estende. E devagar volta, dobrando. Opa, estica. Respira um pouquinho. Outro lado. Firma a perna direita. Dobrou a perna esquerda. Pega lá os dois dedos, indicador e dedo médio. Sela com o polegar. Olha para o seu lado direito. E vai abrindo devagar essa perna para a esquerda. Cresce, respira, brinca aí com seu equilíbrio. Se cair, volta, não tem problema, a vida é assim. A gente cai e levanta. Pernas fortes, ergue o peito, ergue o queixo. E voltou devagar, volta para Tadasana. Respira aqui. Fica no seu eixo. Sente que você está todo o tempo se desequilibrando para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima ou para baixo. Encontra em Tadasana a sua estabilidade, seu equilíbrio interno. Muito bem. Parabéns. Vamos lá para frente do tapetinho. Inspirando, ergue os braços. Exalando, desce, mergulhando com o peito aberto. Adho Mukha, leva uma perna e a outra lá para trás. Se espreguiça, se estende. Inspira, rampa, trazendo os ombros em linha com os punhos. Se você precisa, você vai trazer os joelhos no chão. Se dá, você leva os cotovelos coladinhos no corpo, Chaturanga Dandasana. E aí mergulha Urdhva Mukha, estende, você pode fazer com os dedinhos dos pés no chão ou o peito dos pés no chão, ergue o peito, abre. Adho Mukha, estica as pernas, estica os braços e vem andando com os pés em direção às mãos. Solta o tronco, joelhos semiflexionados, desenrola a coluna. Encontra o seu eixo. E aí a gente vai fazer, para deixar essas articulações mais soltinhas, as posturas de equilíbrio algumas vezes, elas estabelecem o foco, mas deixam maxilares, garganta muito tensos. Então alarga os seus pés no chão, na largura dos seus quadris, os joelhos estão frouxos, suaves. Inspirando, eleva os braços, une polegares e dedos mínimos e traz uma coroa celestial para a sua cabeça. Inspira e exalando, abre o terceiro olho, polegares indicadores. Namastê na garganta, abre espaço, uma garganta suave, relaxada, comunicação interna livre. Namastê em frente ao peito. E aqui a gente dá. O que é que a gente oferece para o mundo? Dorso das mãos unidos. Nós somos todos espelhos, um do outro. E aqui, polegares indicadores na boca do estômago, plexo solar. Inspira e solta um som. Abre lá seu poder pessoal, sua imagem do mundo. Solta o estímulo. Inspira. E aninha os seus sentimentos, as suas emoções do segundo chakra. Abre os braços como quem vai abraçar de maneira farta, abundante. Troca, a mão que estava em cima vai embaixo. Dá uma ninadinha aí nas emoções do baixo ventre. E palmas das mãos para baixo. Se conecta com a terra. Vamos mais uma vez. Expira.
Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Mais uma vez, vai inspirando e expirando num fluxo contínuo, se abrindo para esse ciclo de dar e receber de maneira generosa. Inspira, expira soltando o som. Inspira aqui um pouquinho, se acomoda em si mesmo, se abre, se acolhe, olha lá para o chão, se estabelece com a terra. E agora a gente vai fazer 3 vezes, abrindo um pouco mais os pés aqui em 10 para as 2, joelhos vão flexionar, segura uma espada de luz. E na próxima exalação, solta um som, dobra os joelhos. Eleva os braços, Urdhva Namaskar, Namaskar, Tadasana. Vamos deitar com as costas no chão, agora já mais no eixo, com essas pernas largas, longas, os pés vivos. Deita com as costas no chão, alarga as costas, puxa a carne do bumbum lá para longe da lombar e abraça os 2 joelhos, relaxando o peso dos quadris. Você não quer virar uma bolinha chapando a lombar no chão. Deixa o quadril lá largo no chão. Abre os braços em T. E leva os 2 joelhos lá na axila direita. Torce. Respira, inspirando profundamente, exalando num suspiro. Deixando essa torção tirar qualquer tensão que tenha ficado ao longo da coluna. Se o seu ombro esquerdo chega confortavelmente no chão, gira a orelha esquerda para o chão. Braços estendidos, mas sem tensão, só bem longos. Traz a cabeça de volta, se você girou, traz as pernas e vai lá para o lado esquerdo. Macio, relaxada essa torção, relaxando o abdômen. Inspira bem profundo, exalando, torce, solta as virilhas. E aí, se o seu ombro direito chegou no chão, gira o pescoço e a cabeça. Uma última respiração aí. Solta um som. Traz a cabeça de volta, traz as pernas, abraça os 2 joelhos. Umedece os lábios com a língua. E aí a gente vai soltar o ar na respiração do cavalo cansado. Estica as pernas. Estica os braços, solta o peso do corpo todo. Mais uma vez, inspira. E uma última. Shavasana. Solta o peso do corpo todo. Solta o peso do corpo todo. Se você tiver alguma coisinha aí assim, pertinho a mão,
para cobrir os olhos, um lencinho, uma camiseta. Cubra os olhos e relaxa completamente. Solta o peso dos ossos, relaxa os músculos, os tendões, os ligamentos. Sinta o espaço dos seus órgãos internos, eles estão mais macios, mais suaves. As pernas e os braços mais vivos, acordados. Coluna vertebral longa. Solta o peso da cabeça. Relaxa completamente a pele do rosto, o fundo dos olhos, o fundo dos ouvidos. Abre espaço entre os maxilares. Relaxa a raiz da língua. Se entrega completamente, permitindo que a alquimia regenerativa da yoga se estabeleça. Shavasana é o ápice da nossa prática. Agora você vai receber as bênçãos, os benefícios conquistados na sua prática de hoje. Relaxa, se entrega e se integra com o todo. Suavemente, vem trazendo a sua consciência de volta para o ambiente externo. Vai movendo o corpo pelas extremidades, dedinhos dos pés, dedinhos das mãos. E aí sente o que o seu corpo quer fazer agora, se você quer ficar mais um pouquinho aí parado. Se você quiser, espreguiça um pouquinho, torce. Sente o que o seu corpo quer fazer, se escuta. E devagar apoia os pés no chão. Vira para o lado. Fica um pouquinho na postura fetal. Recolhida, recolhido. Se acolhe. E pelo apoio das mãos, vai voltando a sentar, com a coluna longa, o peito generosamente aberto, o melhor cruzamento de pernas para que a sua coluna esteja longa. Feche os olhos por um instante, observa a relação entre lado direito e lado esquerdo, frente, trás. Encontra o seu eixo. Novamente na vertical, e une as mãos em frente ao peito. Selando a nossa prática de hoje, agradecemos as bênçãos e a graça da yoga, inclinando a cabeça em direção ao coração.